Fala galera, seguinte, tá vindo aí uma crise de inflação provavelmente para o ano que vem. Não que ela já não esteja acontecendo, a inflação, tanto pelo IPCA como pelo IGPM, já estão acima do rendimento do Tesouro Direto, por exemplo, da taxa básica de juros, que é a Selic. Isso por si só já é um problema muito grave. Mas eu acredito, infelizmente, que as coisas podem piorar no ano que vem, caso o governo não consiga aprovar o teto de gasto e as reformas estruturantes ainda dentro desse ano, principalmente o orçamento do ano que vem. Mas o que fazer diante dessa situação? Não dá para deixar o dinheiro na poupança, porque vai render menos que a inflação, não dá para deixar no Tesouro Direto de liquidez diária de curto prazo, que vai render menos que a inflação, e não dá para deixar no CDI. Você mesmo pode cuidar do seu dinheiro e fazer um rendimento 20 vezes maior para vencer a inflação e ficar tranquilo e, na verdade, enriquecer alheio a qualquer problema que esteja acontecendo no país. Então, se você quer aprender nisso, eu sou Carmine Cantuária e esse é o canal Renda Segura. A melhor forma da gente combater inflação é fazendo mais dinheiro, mais lucro, mais renda do que deixando seu dinheiro parado ali, torcer, né, para que a inflação diminua. Isso não vai acontecer. Então, vai para cima e aprende a fazer operações de renda segura que você vai se dar bem. Eu vou dar mais uns exemplos aqui detalhados de uma operação chamada renda instantânea, que ela é para começar. É uma execução, uma venda de put. Todo mundo tem condições de fazer, dá para fazer do celular, dá para fazer do computador, dá para fazer na hora do seu trabalho, no intervalo do almoço, não vai levar 5 minutos, 10 minutos, você só precisa ter o perfil de investidor agressivo, assim como você também precisa isso para operar mini índice, mini dólar, né, e comprar opções de uma forma em geral. Beleza? Então, dinheiro na conta serve de garantia, você pode ir lá e fazer essa operação. Então, para não ficar sempre em Petrobras, vamos escolher aqui uma outra ação. Por exemplo, a gente pode pegar as mais negociadas do índice Bovespa. A gente tem várias, né? O índice Bovespa é um índice bem grande. Vamos pegar aqui algumas. Então, tem Vale, Petro, Via Varejo, BBDC. Vou pegar aqui um exemplo com Vevar, com Via Varejo. É aí a dona das várias lojas, né, de consumo. Essas lojas se favoreceram muito durante a pandemia em função do aumento desse consumo do comércio, né, eletrônico e principalmente ali do e-commerce. Então, é uma empresa que tem aí um prêmio de risco bem interessante. A gente está aqui inicialmente na tabela de dezembro, então vamos calcular como que está o prêmio de risco aqui desta ação. Então, por exemplo, se eu fosse vender aqui, 22 centavos seria a put ou ATM, ela tá ali longe do dinheiro, né? A ação tá aqui, R$18, o preço da ação, né? 18,07. A gente está vendendo a put do 15, bem afastado ali, mesmo que a ação tenha uma volatilidade alta, tá com uma distância boa em relação ao preço da ação nesse momento. Então, 0,22 dividido por R$15 deu um prêmio de risco aí de 1,46. Se você multiplicar por 100, fica mais fácil de ver, 1,46% seria o seu lucro nesse mês. Já é mais do que 10 vezes o rendimento da poupança, que seria 0,11. Então, se você multiplicar 0,11 por 10, dá 1,1. Aqui, 1,46 deve ser aí umas 12, 13 vezes, talvez até 14 vezes acima do rendimento da poupança. Já é um bom investimento. Outra coisa que você pode fazer é, por exemplo, fazer essa mesma operação, mas na tabela de janeiro. E aí você não precisa nem levar até janeiro, você pode sair antes, se for o caso. Então poderia ser aqui no próprio 15, né, mantendo a mesma distância, ou aqui um pouco acima, no 15,50, no 15,49. Por exemplo, se a gente pegar 18 e der um desconto de 10%, seria 16,20, ou seja, a ação caindo 10%, né, um bom grau de liberdade aí, ainda assim você poderia vender uma put do 16,20. Sendo um pouco mais conservador, vamos vender aqui do 16,50. Então, 0,49 dividido por 15,50 daria 3,16% de lucro, em esse intervalo aqui de 2 meses. Só que aí está o detalhe, você não precisa
levar até o vencimento de janeiro. A gente está em novembro ainda, você poderia já no vencimento aqui de dezembro, né, no último dia de negociação da série de dezembro, que seria a sexta-feira anterior a esse dia, encerrar essa posição e já vender a de fevereiro, já fazer uma nova venda. Vamos analisar agora quais são os riscos e as possibilidades. Quando você vende uma put, se você já recebe o crédito inicial, que é esse 49 centavos, vezes o lote. Se for só 100, você vai receber R$ 49,00. Se você fizer um lote ali de 1.000, por exemplo, seria ali R$ 510,00. Para isso você vai precisar de garantia, consulte o seu assessor, a sua corretora antes de fazer. E aí você já tem esse dinheiro ali inicialmente. Se a ação subir ou ficar no 18, for para o 19, cair para o 17, cair para o 16, ainda assim você fica com esse crédito, porque a put não vai ser exercida. Ela só tem o risco de ser exercida se a ação cair para baixo do preço de exercício da put. E aí, nesse caso da ação cair para baixo, você tem três alternativas. Ou você realiza o prejuízo, você recompra a put mais cara, simplesmente isso, e aí vai ser aqui, ó, quanto mais longe a ação cair naquela data de vencimento, maior seria o prejuízo. Ninguém vai optar por isso, né? Porque não faz sentido você querer realizar um prejuízo, sendo que você tem outras duas alternativas para lucrar. O risco de venda de uma put é comprar a ação, ser exercido. Então, se você não fizer nada, não fechar a operação na sexta-feira, que é o último dia de negócio, você tendo o dinheiro na conta, né? E aí seriam 15,50 vezes 1.000, seria R$ 15.500. Se for 100, seria R$ 1.500. A corretora exerce automaticamente para você. Na segunda-feira, ela pega as suas opções e coloca ações compradas ao preço de R$ 15,00. Tendo as ações em custódia, você já pode usá-las como garantia para vender call, que é uma outra opção, uma opção de compra, e também vai te gerar uma renda mensal com esse tipo de operação. E aí você pode ficar trocando de uma operação para outra. Agora, o interessante é o seguinte, tem uma outra alternativa ainda, nesse caso da ação cair e chegar aqui correndo um risco de exercício, se você não quiser comprar a ação, você pode fazer uma rolagem. E aí vamos exemplificar o que seria a rolagem. A rolagem é você recomprar essa opção vendida e você vender uma nova do próximo mês. Então, por exemplo, para a gente ter uma noção da rolagem, a gente vai fazer o exemplo com o mês agora, de dezembro com janeiro. Por quê? Tende a manter essa distância de preço. A opção da frente sempre tem mais valor, porque tem mais prazo, do que a opção mais recente, né? Do que aquela opção mais curta ali. Então, fosse hoje a rolagem, a gente estaria falando aqui de recomprar essa put do 15,50 por 32 centavos e vender a put lá de janeiro do 15,50 também por 50 centavos. Veja que a opção que tem mais prazo tem mais valor. Você vendeu por 50 e gastou 32. Então vamos fazer a conta aqui, ó, 0,50 menos 0,32, recebeu 18, dividido pelo risco, que é 15,50. Ainda assim, em caso de rolagem, você teria um novo lucro ali de 1,16%, que seria ali equivalente ao lucro do primeiro mês tivesse feito a operação com apenas 30 dias. Então entende que essas distâncias e essas proporções, vou até aumentar a tela aqui para a gente se falar melhor, elas tendem a se manter. O prêmio de risco ele é existente e ele está em toda a cadeia de opções. Por quê? Tem a ver com juros, e a curva de juros especifica que lá na frente, né, se você olhar para os próprios títulos do Tesouro Direto, você vê que hoje um título de um dia vale 2% ao ano, mas um título para daqui a 3 anos está valendo 4%, 5%, um título para daqui a 5 anos está valendo 7%, 8%. Esse juros está precificado, e quanto mais prazo a opção tem, mais juros tem embutido, mais prêmio de risco tem. Eu fiz alguns termos técnicos aqui, falei de call, put, juros, né? Mas eu ensino isso de uma forma muito mais didática e muito mais mão na massa, passo a passo, durante uma semana inteira, que é o evento Semana Renda Segura. Vai começar já agora, na próxima segunda-feira, eu vou deixar o link de inscrição aqui embaixo. É totalmente de graça e online. Então não tem desculpa para não participar. Mesmo que você já tenha assistido edições anteriores, convido a participar, porque sempre eu coloco coisa nova. E é uma grande aula, uma grande semana de aula, 2, 3 horas ao vivo, te ensinando essa introdução, essa primeira operação
de renda segura para você já começar a fazer 20 vezes mais de renda todo mês de uma forma tranquila e segura. E mais do que isso, depois da Semana Renda Segura, a gente abre as inscrições para o programa completo, meu treinamento completo. Se você quiser, vai ser um grande prazer ter você como meu aluno, mas ainda que você não tenha a intenção inicial de entrar, fazer o curso completo, não tem problema, participe, porque a semana eu entrego bastante conteúdo de qualidade e com certeza você vai sair transformado, você vai sair com mais conhecimento do que você entrou, mesmo que você já tenha assistido as versões anteriores, porque sempre tem coisa nova e vai ter coisa nova, e mesmo que você já seja meu aluno, te convido para participar também, porque sempre você vai pegar um insightzinho e vai aprender coisas mais interessantes sobre o mercado. Tá aí o convite, Semana Renda Segura, pode me seguir no Instagram também, @carmine.cantuária, e comenta aqui embaixo sua experiência com esse tipo de estratégia, se está começando, se já pratica, já fez, há quantos meses você está positivo e pagando DARF, meus alunos pagam DARF, ficam muito felizes de pagar imposto de renda porque estão ganhando dinheiro todos os meses no mercado financeiro e muitas pessoas, mais de 2.500 alunos, já tiveram sua vida transformada, estão a caminho aí do seu primeiro R$1 milhão. Alguns já chegaram lá, outros estão a caminho, outros estão um pouco mais atrás. Não importa a jornada, o importante é que todos vão chegar. E você pode ser um desses próximos alunos e chegar também no seu primeiro R$1 milhão com o método Renda 20x. Grande abraço e eu te vejo na Semana Renda Segura.